desde Sócrates nos apresentam como características e virtudes transcendentes ao ser humano, Jesus apresenta Deus como a manifestação da própria essência da transcendência na pessoa do Pai. Então vamos lá. No auge dos meus 30 anos, né, cara? Discordo completamente. Ok, amor, você pode discordar, mas talvez você não entendeu o que eu quis dizer aqui. E eu vou aproveitar esse gancho, tá? Sem fazer hater contra a coleguinha, tá? Imagina que meu Instagram é uma sala de aula, tá aqui o professor, né? E os alunos estão tirando as suas dúvidas sobre o que o professor disse, que às vezes não fica muito claro. Eu entendo, meu bem, que você, olhando para os seus anos passados, né, como você diz, no auge dos seus 31 anos, como se 31 fosse alguma coisa, não é muita coisa, você vai chegar nos 40 e você já vai mudar de opinião, mas assim, você olhando para trás, né, você se disse que era muito mais egoísta, muito mais invejosa, maldosa, impossível, etc e tal, e que agora você, né, é mais paciente, mais humilde, mais bondosa. Bom, primeiro que não sou estranho se dizer humilde, né? Quem é humilde de verdade precisa reafirmar sua humildade, né? Uau! Mas vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. O que vocês talvez não perceberam é que essa percepção sobre a personalidade que eu trouxe pra vocês é algo que a gente vai começar a desenvolver. E assim, é óbvio que um carrosselzinho no Instagram não dá pra explicar muita coisa, mas o que tá por trás de tudo que foi dito aqui nessa questão da virtude e da personalidade sobre ser você mesmo, eu tô vindo do pensamento platônico, socrático, aristotélico, e aí depois a gente vem até os hebreus. Então assim, a gente vai entrar numa jornada de autoconhecimento como vocês nunca viram antes. Então assim, a nossa personalidade pode ser sim refinada com sabedoria, autoconhecimento e esforço para mudar. Beleza, então já começa a se autoconhecer de tal forma que a tua personalidade não muda. Você nasce com ela e você vai morrer com ela. A diferença é o grau de consciência que você vai despertando sobre isso. E como a gente está falando de bondade e mansidão, isso vem dos hebreus praticamente, né? Essa percepção de agir com essas virtudes, a gente vem no contexto. Então, só para vocês terem uma ideia, vamos aos hebreus, depois a gente vai aos gregos, tá? Vamos aos hebreus. Olha só, pega só a visão. Se você for lá no Evangelho de Lucas, vocês têm que entender algumas coisas, né? Tá na cara de vocês, só que não entenderam ainda. Vamos lá, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas capítulo 18. Nossa, tô parecendo um pastor aqui agora, mas é para ficar claro, vamos aos hebreus, tem alguns ensinamentos interessantes aqui sobre personalidade e virtudes. Eu gosto do Evangelho de Lucas porque o Evangelho de Lucas tem algumas coisas interessantes. Ele não é judeu, né? Ele é um médico grego que está falando sobre Jesus, e médicos não acreditam que os mortos voltam à vida, né? Então, se o médico grego veio testificar sobre Cristo, alguma coisa interessante ele achou. Capítulo 18 de Lucas, lá no finalzinho, versículo 18 também, você tem lá o encontro com o jovem rico, né? O jovem rico se encontra com Jesus, e aí começa assim: perguntou-lhe um certo príncipe muito rico, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus, ele nem responde essa pergunta, ele dá logo uma repreensão. Por que me chama de bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Prestem atenção. Isso aqui é exatamente o que eu expliquei para vocês no carrossel. Você não é bom porque a bondade é uma virtude. Você não é humilde porque a humildade é uma virtude. Você não é mau porque o mal é a ausência das virtudes, né? Para ser mais exato, é a ausência de Deus ali na vida da pessoa. Então presta atenção. O que Jesus está falando aqui, isso aqui tem uma implicação filosófica, inclusive vocês podem ler esse livro aqui depois. Não confundam as bolas, tá? Não confundam as bolas. Peter Kraft, o maior filósofo que já... Jesus, o maior filósofo que já existiu. Peter Kraft é o autor, né? Não confundam as bolas com Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Não é esse livro. O livro é Jesus, o maior filósofo que já existiu. Porque é o seguinte... Quando a gente for falar de questões metafísicas, e Jesus, quando ele faz essa repreensão ao jovem rico, e ele diz que ninguém é bom senão um, que é Deus, presta atenção no que eu vou explicar para vocês. Somente a figura de um Deus pode ser algo concreto, palpável, e ao mesmo tempo ser, né? Basicamente essas virtudes em pessoa. Por isso que Jesus, ele vai aqui, ele faz uma afirmação extremamente filosófica, extremamente profunda. Estou tentando resumir a parada para vocês, que quando ele fala que Deus é bom, não é no sentido só de que Deus é bom ou bonzinho ou benevolente, não, é que ele é em essência a própria bondade, é que ele é em essência a própria humildade, é que ele é em essência a própria justiça, é que ele é em essência a própria verdade.
todas essas questões que a filosofia desde Sócrates nos apresenta como características e virtudes transcendentes ao ser humano, Jesus apresenta Deus como a manifestação da própria essência da transcendência na pessoa do Pai. Saca? E olha só, para ir um pouquinho mais, né? Vamos lá em Gálatas. Aqui, ó, isso que eu deixei marcado já. Quando você vai em Gálatas, por exemplo, Paulo ele vai ampliar essa questão, né, de uma forma mais pontual daquilo que eu estou explicando para vocês. Olha só que louco, não é? Porque Gálatas 5 é o famoso capítulo onde Paulo fala sobre os dons do Espírito, que são as virtudes. E aí ele fala assim, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Em nenhum momento ele está falando que o Espírito te transforma em bondade. Porque eu volto a dizer, bom só há um, que é o Pai. A bondade, ela é uma virtude transcendente ao ser humano, mas o Espírito que frutifica em você desperta a tua consciência para que você haja com bondade. Isso não tem nada a ver com ser ou deixar de ser algo, tem a ver com o despertar da consciência. Existe uma percepção, inclusive, para vocês não perceberem, quando você vai nos evangelhos e vai lá ler o capítulo do batismo de Jesus, bem no comecinho de cada evangelho, né, Jesus é batizado, daí depois o texto diz assim, e eis que saiu pregando, dizendo, arrependei-vos porque o reino de Deus vos é chegado. A palavra arrependei-vos, ela está um pouquinho mal traduzida, tá? A palavra original no grego é metanoia. Meta significa ir além, né? Por isso que a gente coloca meta para ir além aí da preguiça, dos desafios, enfim, que a gente tem. E noia, vem de nous, que é mente. Basicamente a palavra arrependimento, né? Ela seria melhor traduzida mais ou menos assim, ó, vá além da sua mente. Expanda a vossa consciência porque o reino de Deus vos é chegado. E aí eu poderia, assim, ó, ir cada vez mais cavando nos Hebreus com vocês. Eu poderia ir lá em Jesus, falando com Nicodemos, né? Ele fala para Nicodemos nascer de novo, ou seja, ter um despertar de uma nova consciência, passar a perceber o mundo de uma forma diferente da qual ele percebia daquela forma ali, saca? Então, isso eu estou falando para vocês indo, tá, aos Hebreus, porque na verdade a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais quando a gente começar a ir aos gregos, tá? Lucifer é um dos filósofo francês mais lidos no século XX, tá? Um dos maiores aí sobre filosofia e mitologia. A gente vai começar a esboçar algumas coisas para vocês, eu quero que vocês fiquem atentos sobre isso, porque é o seguinte, existe basicamente 7 principais personalidades femininas. E a gente vai ampliar, né, esses arquétipos da personalidade feminina daqui para frente. Essa é a nova jornada desse ano, a gente vai com bastante calma, vamos aos poucos. Podem discordar, tá tudo bem, mas mesmo discordando estejam abertos a talvez pensar um pouquinho diferente. Existe um background bem grande aí de bastante coisas para debater com vocês, né? Eu não estou falando de uma fonte bibliográfica rasa, muito pelo contrário, tá? Então é isso. Espero ter ficado claro e até a próxima. Se não ficou claro ainda, não tem problema, a gente vai passar aí um bom tempo debatendo sobre várias coisas. Não é possível ser nada além de você mesmo.